Ajudar vocês aí a entender a dedução da equação de Tirone de maneira bem simples, rápida e que aborde toda a extensão da dedução, tá? A equação da corda vibrante, então, a primeira coisa que nós vamos deduzir é a equação da corda vibrante, tá? A gente vai considerar aqui uma ondulação com uma corda, aplicando uma força para baixo e para cima aqui, ele vai ter a ondulação da corda, certo? Se a gente representar essa corda num gráfico, né, yx, a gente sabe que vai ter algo assim, e esse y ele vai ser uma função de x e de t, certo? E se a gente representar essa corda, um pedacinho dessa corda aqui, né, um pedacinho dessa corda aqui, nós vamos chamar aqui essa parte que aponta para cima T2 e a parte que aponta para baixo T1, e colocando isso no gráfico, tá? No gráfico aqui, e decompondo essas forças aqui, chamando esse ângulo de beta e esse ângulo de alfa, nós vamos ter o quê? Que o cosseno de alfa, cateto adjacente T sobre T1. E o cosseno de beta, cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente aqui em x? É o próprio T sobre T2. Logo a gente chega à conclusão que T é igual a T1 cosseno de alfa, T1 cosseno de alfa, que é igual a T2 cosseno de beta. Essa informação aqui é bem importante. E agora? Teremos a decomposição agora em relação ao eixo dos y, né? E aí nós vamos utilizar a equação de Newton, somatória das forças que atuam na corda é igual a massa vezes a aceleração, certo? Somatório das forças que, então a gente, fazendo a decomposição aqui, olhando bem o gráfico aqui, nós vamos usar o seno, né? Fica T1 seno de alfa menos T2 seno de beta será igual a massa, e a aceleração vai ser o que? A derivada segunda da posição em y aqui, certo? Fazendo essa decomposição aqui, nós podemos dividir essa equação toda por t, tá vendo? Nós divide tudo por t, toda por t. Além disso, considerando a densidade linear da corda como massa sobre ΔX, por que a gente coloca a densidade linear? Porque a gente vai precisar desse ΔX aqui, tá? E aí, dessa forma, a massa passa a ser densidade linear vezes ΔX. É mais comum a gente usar aquilo por metro cúbico, mas nesse caso a gente usa a densidade linear aqui, justamente por causa desse ΔX aqui. Quando a gente fizer uma divisão lá na equação, vocês vão ver que nós vamos transformar parte da equação numa derivada segunda, tá? Vocês vão ver direitinho, tá? Então, o que acontece? Utilizando essa equação aqui, e essa equação aqui que a gente deduziu, substituindo nessa equação, né, que é a decomposição em x, nós vamos ter o que? Seno de T1 seno de alfa sobre T1 cosseno de alfa, tá? Cosseno de alfa, menos, só subir um pouquinho aqui para facilitar aqui, opa, vamos, isso, T2 seno de beta sobre cosseno de beta, isso aqui é igual a ρ ΔX, derivada parcial de y em relação a T2 sobre T, né? Continuando a dedução, a gente sabe que pode cortar esse T1 com esse T1. Aí ficou aqui T2, viu, gente? Aqui na hora que ele substituiu aqui, eu coloquei T, mas era T2 aqui, tá? Desculpa.
cortou aqui, nós temos a tangente. Tangente de alfa menos tangente de beta, e sob ΔX já de uma vez para facilitar, é igual ao que mesmo? Perdão. É igual a ρt sobre essa derivada parcial aqui, tá? Só que a gente nota o seguinte, que tangente de alfa vai ser um dy dx, né? No ponto lá próximo à região onde está aquele ângulo, dy dx próximo à região onde está aquele ângulo beta, dividido por um ΔX. Se nós tendemos esse ΔX para zero, isso, o que vai acontecer? A gente sabe que essa tangente aqui, isso aqui vai virar o quê? Uma derivada segunda praticamente, né? Se o ΔX tende para zero, então vai ficar assim, e a gente acaba quase está finalizando hoje essa dedução, certo, coleguinhas? Vamos lá. Então, fazendo um rearranjo aqui ainda, só passando o ΔT para cá, não é isso? Então, passando então, que vai ficar ao contrário, T sobre ρ é igual a isso aqui. Pronto, a equação está quase pronta. O que a gente tem que fazer ainda é verificar a unidade do T. A unidade do T vai ser o quê? Newton por Newton, né? Newton é o que mesmo? Quilo, massa vezes aceleração. A unidade da densidade linear é quilo por metro. Só que nós vamos colocar o metro em cima. Não é isso? Vamos colocar isso aqui, vamos inverter aqui já de uma vez. É isso. Corta esse com esse, vai ficar o quê? Metro quadrado por segundo ao quadrado. Isso aqui nada mais é que v ao quadrado, né? Isso aqui é um v ao quadrado. Né? Isso aqui é um v ao quadrado. Velocidade ao quadrado. Então, a nossa finalização aqui ficou da seguinte forma. V2 derivada parcial disso aqui, certo? E aqui a gente tem a finalização da equação, aonde o v ao quadrado é igual ao quê? T sobre ρ. Logo, a velocidade de deslocamento dessa onda vai ser a tensão sobre a densidade linear da corda. É uma equação bem conhecida aí. É isso? Então, beleza. Outra coisa, então o Schrödinger, ele assumiu essa equação, certo? Tudo bem? Para início da dedução dele, só que ele chamou esse y de função de onda, tá? Ele chama isso de função de onda. A solução dessa equação, tem diversas soluções, mas uma solução conhecida para essa equação, já colocando no formato que o Schrödinger vai utilizar lá, que a gente vai fazer a dedução, né? Daqui a pouco. E aí, uma das soluções possíveis para essa equação seria essa aqui, ó. Plim, plim, plim. Essa aqui, tá? Aonde A é a amplitude, quem não sabe de uma onda, quem não sabe ainda o que é a amplitude de uma onda, né? Se a gente tem uma onda aqui, ó, né? A amplitude de uma onda é esse pedacinho aqui, tá? É como se fosse isso aqui, a amplitude de uma onda. O K é um número de onda, a gente vai discutir, né, ainda, que vai ser 2π sobre lambda, tá? É o número de onda. Número de onda. E o W é a velocidade angular. Velocidade angular, tá? Então, aí tá aí a solução que a gente... Isso aqui nós vamos utilizar lá na equação de Schrödinger, na solução da corda vibrante, tá? Outra coisa que é importante, já colocando aqui, que a derivada em relação a t dessa equação, para derivar aqui, você deriva aqui em relação a t, vai ficar menos w e o i aqui, né? Menos iw, e a gente, como é exponencial, a gente vai repetir exatamente o que está aqui. Então, vai ficar assim, tá? Isso aqui vai ser utilizado lá também,
tá? Vai ser utilizado. Desculpa aqui que tá meio ruim. Não, ficou feio, né? Vixe. Tá. Isso aqui vai ser utilizado lá, tá? Na dedução. E a outra equação que é importante, além dessa, seria a derivada segunda. Você utilizando os artifícios matemáticos aí, a matemática em si, nós chegaremos aqui nessa expressão aqui, que vocês aprenderam lá no cálculo 1 e no cálculo 2. Então está finalizado aí, né, a dedução da corda vibrante, que será utilizada então como ponto inicial para a dedução da equação de Schrödinger, e vamos dar sequência então. Formulário então, equação de Planck, né, vou tentar ser breve e rápido, né, sucinto para isso andar rápido. Equação de Planck, equação de Einstein, né, da velocidade é espaço, como a gente considerando o elétron como uma onda, então espaço sobre tempo, 1 sobre tempo, frequência. Então ficou assim, equação da velocidade. A outra dedução importante que a gente vai precisar aqui, ó, HF, né, onde esse F, a gente vai tirar dessa equação, é W sobre 2π, né, tirando daqui, ó, blim, tirou daqui, e aí o que aconteceu? E é igual a H sobre 2π, H cortado vezes W, Ctrl Z, então H cortado sobre vezes W, aí eu vou apagar aqui, depois se alguém quiser, é só voltar o vídeo. Então vamos lá, para não ficar, não, bagunça fica bagunçado, né, então vamos lá. Mais uma equação deduzida. O K, talvez vocês não conheçam, o número de onda angular é 2π sobre comprimento de onda, tá? 2π sobre comprimento de onda. A gente iguala essas duas equações aqui, ó, igualou, só que a gente põe assim, né, para ficar mais fácil. Isso aqui é a quantidade de movimento, isso aqui é C. Esse F que a gente tira dessa equação aqui vai ser C sobre lambda, P vezes C, é isso? O que a gente faz agora? Corta aqui, então P passa a ser H sobre lambda, equação de de Broglie, tá? Então vamos colocar aqui mais uma equação do nosso formulário. Olha, mais uma. Isso aqui é de Broglie. Eu vou voltar aqui. Vamos voltar PH sobre lambda, né? PH sobre lambda. Desculpa que eu vou apagar para ficar tudo bonitinho aqui. PH sobre lambda. E ficou faltando a última equação aqui, que a gente vai relacionar o P com o K que a gente vai precisar, tá? Né? PH sobre lambda. Não é isso? Que é P é igual a H sobre lambda. Lambda, o que é lambda? É 2π sobre K. Então é K sobre 2π. Logo, ó, então P igual que H barra K. Então tá aqui. P igual a H barra vezes K. Não é isso? Então pronto. Antes de colocar aqui, ó, essa dedução aqui, ó, vamos colocar aqui. P é igual a H barra vezes K. H barra, gente, H cortada, desculpa. H cortada, é isso? Então, como é que ficou o nosso formulário? O nosso formulário ficou assim. Equação de Planck, Einstein, da velocidade, do comprimento angular, da energia, do K, que é o número de onda, da equação de de Broglie, né? De Broglie. E finalmente a equação, essa equação aqui que relaciona o P com K e o H barra. Pronto, o formulário pronto. Vou tentar deduzir agora de uma maneira mais rápida ainda. Vamos lá, equação de Schrödinger. Vamos lá.
Então, a equação de Schrödinger, ela vai servir para prever, né, e descrever os orbitais e o posicionamento das nuvens eletrônicas, tá? Então, qual que foi o critério? É lógico que ele trabalhou com o elétron como se fosse, é lógico que o elétron pode ser uma onda, pode se comportar como uma partícula, mas ele fez um balanço de energia aqui, considerando que o elétron se comportaria como uma onda. Então, energia cinética mais energia potencial igual a energia total, tá? Substituindo aqui, ó, energia cinética, todo mundo já sabe, M de mv2, energia potencial que está sujeita a esse elétron é V, E seria energia total. A gente já sabe que no nosso formulário, energia total pode ser descrita por essa equação. Atenção, o formulário que a gente vai usar algumas equações do formulário agora, tá? Esse mv2 nós podemos multiplicar por M embaixo e em cima, tá? Multiplicando vai ficar por embaixo e em cima vai ficar dessa forma, e a gente vai ter isso aqui. Ok, ótimo. Isso aqui, então, vai ser o que? Quantidade de movimento ao quadrado, porque quantidade de movimento é mvz. Então, P2 sobre M, mais V, que é igual a H barra, né? Continuando aqui e utilizando o nosso formulário, a gente sabe que P é H cortado vezes K. Então, a gente vai colocar um quadrado aqui e vai manter isso aqui, tá? Mantendo isso, nós temos essa equação aqui. E agora, nós vamos multiplicar essa equação pelo Psi, né? Que Psi seria a função de onda, tá? Seria a função de onda Psi, que ela é uma função de x e t, que é o nosso y lá da nossa equação lá, né, que a gente deduziu, né, no início desse vídeo. Só voltar lá, se você quiser. Então aqui vai ficar assim, xt, né, mas multiplicando aqui todo mundo, isso aqui. Só que eu vou manter agora o Psi para não ficar ter que escrever toda hora esse xt aqui, tá? X em função de x e t, mas todo mundo já sabe que é função de x e t. Só vou colocar aí, pronto. Na verdade, depois a gente vai ampliar isso e passar para x, y, z, tá? E parece que minha canetinha aqui, não, voltou, ainda bem. Oxi, ainda bem, na altura do campeonato essa caneta falhar é ruim. Então, o que acontece? Então, a gente tem isso aqui. Isso aqui é como se fosse aquela equação que a gente deduziu. Não sei se vocês lembram lá, no início do vídeo, que a gente colocou assim, y de t2, não é isso? É v ao quadrado. Equação de onda normal, né? É de uma onda que é y, né? Desculpa. Epa. Memória aqui, vamos lá, y, vamos fazer aqui tudo de memória aqui, x2, pronto. E essa aqui é a equação da corda vibrante, para quem não está lembrando, que a gente acabou de deduzir. Só que, o que acontece? Ela tem uma solução, tem soluções, essa equação, e a solução que foi utilizada nesse caso para a dedução de Schrödinger foi essa solução aqui para y, que na verdade ele chama esse y de x, né? Ele chama esse y de Psi. Parece que fica mais complicada mesmo, é a mesma coisa, né? E esse Psi aqui, a solução dele em função do tempo, a gente até já falou que na dedução, ela vai ser o quê? Vai ser onde K é o quê? É o número de onda, x, w, velocidade angular vezes t. Não esquecer que a amplitude, para quem não sabe o que é amplitude até hoje de uma onda, né, é esse termo aqui, ó. Isso aqui é a amplitude da onda, tá? Isso aqui é a amplitude da onda. Pronto. Então, uma vez que a gente tem uma solução genérica para essa equação, ele usou essa equação genérica, derivou em relação ao tempo, derivando essa equação em relação ao tempo
deixa eu colocar o igual aqui maior para ficar mais bonitinho. Vai ficar menos IW. Ou seja, a derivada aqui vai ser o quê? Exponencial disso aqui em relação ao tempo. Então vai ficar só o W menos W que multiplica W que multiplica a derivada disso aqui que multiplica o quê? E vai ficar assim, ó, a derivada disso aqui menos I vezes W que multiplica a própria equação de onda, que a equação de onda é o quê? W x t. Pronto, isso aqui vai ser a derivada. Equação de onda. E a derivada em relação a x2, tá? Vai ser derivada segunda, né? Parcial em relação a x, vai ser menos K2, tá? Isso aqui, psi de xt. Pronto. Deduzida as equações, ficou feio o quadradinho. Vamos dar uma consertada no quadrado. Eita, só pra gente pegar aqui, ó. Isso ficou perfeito agora. E aqui a gente faz assim, né? Isso a gente faz assim. Então, o que vai acontecer? A nossa equação, como é que está a nossa equação lá em cima? Ela está assim. Vamos puxar ela para cá, porque senão a gente fica meio doidinho aqui, né? Sem saber. Eu vou puxar essa equação aqui de novo, que a gente tinha deduzido, para cá, para a gente poder usar esses termos, tá bem? K2 sobre M, aqui equação de onda xt, mais V, isso aqui é xt, tá em função de xt, mais HW, psi, né? Psi, parará, tá. Pronto. Concluindo, o que é esse termo aqui, né? Então, nós vamos pegar, atenção agora, presta atenção, nós vamos pegar o que está aqui, tá? O que está aqui, e vamos colocar onde? Aqui, ó, blim, 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 aqui, tá bem? Então, o que é o psi, a função psi? Então, a gente vai repetir aqui, H2K2 sobre M, que multiplica psi. Vamos usar esse psi aqui, vai ficar então, psi, derivada do psi, derivada do segundo psi em relação a x, sobre menos 1 sobre k ao quadrado, né? Plim, não é isso? Porque isso aqui veio para lá e ficou só isso, pronto. Mais V potencial de xt, que multiplica isso aqui, vamos subir para ficar bonitinho, se vê. Isso aqui mais HW. O que é o psi? Nessa equação aqui vai ser psi. Dessa vez eu não vou colocar, não vai colocar, não vou colocar o x, é só a função de xt aqui, porque senão não vai caber aqui, tá? Eu só vou colocar a derivada em relação a t, que multiplica o quê? Não, aqui multiplica não, eu quero o psi aqui. Psi é o que? É isso aqui dividido por menos 1 vezes W. Plim. Fechou aqui. Vamos ver se a gente consegue resolver isso aqui. Então, cortou o K2 com o K2. Então, aqui ficou menos meio de H sobre M. Não é isso? Menos meio de H sobre M, derivada parcial em relação, derivada segunda parcial em relação a x, mais o V psi de xt, que é igual, aqui tem um igual, gente, ó, não, peraí, vamos ver se eu continuei colocando mais aqui, não, né? Jesus! Que é igual, tá? Igual, vamos supor, está certo, igual, né? Que é igual aqui, ó. Vamos continuar igual aqui, oxe, igual ao que? W sobre W, vai ficar então H psi sobre T dividido 1 sobre menos I.
qual artifício matemático que a gente faz agora? A gente continua a dedução, tá? Mais xt aqui, opa, acho que é xt em função de x e t, né? Que é igual a h, isso aqui seria a função de xt, mas eu não vou colocar porque não tem espaço. Aqui a gente vai multiplicar por menos i para cima e por menos i, que multiplica menos i, tá? Menos i que multiplica menos i. Então, no final das contas, a nossa expressão final para a equação de Schrödinger vai ser essa aqui. Tirar esses xt's aqui, tá muito xt, pronto. Só para ficar legal, para não ficar muito extenso. Ixi, eu até coloquei aqui, ó. Aqui vai ser o psi, né? Psi vezes t. E aqui ficou negativo com negativo, positivo, e aqui ficou i, né? Então ficou assim, um i aqui. Pronto. Não é isso? Fechou aqui. Pronto, a equação está pronta. Essa equação, chegamos na expressão final da equação de Schrödinger mais conhecida. Nós podemos ainda ampliar essa equação para quê? Para h, isso aqui, para isso aqui, ó. Para x2, né? A gente faz para x agora e para todas as dimensões. Todas as dimensões aqui. Passa a ser aqui todas as dimensões. Z também, né? Z para as 3 dimensões, mais V, o φ está aqui. Podemos colocar HI ou IH. Aí vamos colocar, deixa aí, tá bom. Pronto. Aí finalizou aqui para as 3 dimensões. Isso aqui vai ser integrado em todas as direções. Nós vamos passar isso aqui, teria que passar isso aqui para coordenadas esféricas, integrar, obter então as equações que vão representar os orbitais S, P, D e F. Não esquecer também que isso aqui ao quadrado é a densidade de probabilidade, né? Ou seja, seria a probabilidade de você encontrar um elétron no orbital onde estaria a nuvem eletrônica, né? E não esquecer que esse termo aqui, né, que seria relativo à energia cinética, mas o potencial igual a total, não esquecer que esse termo aqui é como se fosse um hamiltoniano, que é chamado, né? Seria um H que poderia representar por um H que multiplica a função de onda, né? Que é igual a energia total que multiplica a função de onda. Né? Então, isso aqui é genérico. Então, a partir do H, você obteria as energias. Esse aqui é o spin, a gente já pode falar de spin, a gente teria, né, para trabalhar com isso aqui em termos de resposta, chamar isso aqui de S, e chamar isso aqui de resposta de spin. Tá? Então, a gente poderia estar... tem entradas aqui, isso aqui como se fosse a saída do nosso sistema, né, que a gente está querendo trabalhar. Mas a equação de Schrödinger, então, a forma mais conhecida seria essa aqui, né? Agora, as soluções a gente pode até ver em outras aulas, mas o objetivo desse conteúdo aqui é derivar de uma forma objetiva e chegar na equação de Schrödinger, que acabamos de chegar e está exatamente aqui, né? Que é a equação mais conhecida de Schrödinger. Tem outros formatos, independente do tempo, tem uma série de outras considerações. Muitas vezes você pode obter essa equação via pelas equações da ótica de Hamilton, que ele trabalhou, né? Ele fez a correlação da ótica com a mecânica, mas eu acho que por aqui, por o nosso caminho que a gente fez aqui, muitas vezes você não vai encontrar dessa forma, exatamente dessa forma na literatura, e eu acho assim mais didático. Cada um faz do jeito. Vocês podem ver em outros vídeos do YouTube que essa dedução geralmente cada um faz de uma forma. Eu adotei essa porque eu acho o caminho mais simples para o estudante aprender,
e ter acesso mais fácil, e ser algo assim, mais direto, né? Mas as outras formas também são válidas. Então é isso aí, um abraço para todos, adeus.